Envelhecer. Esse é um processo natural da vida. E em qualquer bioma da existência é um grande desafio. Na política brasileira hoje, esse é o grande assunto subjacente na discussão da Previdência. Mas eu acho que existem outros assuntos subjacentes nessa discussão da Previdência. O tema morte, por exemplo. A minha morte, a sua morte. Também a nossa incapacidade laboral, que aos poucos vai acontecendo, ou pode acontecer de súbito, de um trabalhador. A própria incapacidade que vai acometendo a pessoa de poder sobreviver e subsistir. Sabe, tem um filme que diz e desafia a pessoa a 50 coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. Sabe, é isso que eu acho que a gente precisa começar a pensar. O que eu gostaria de fazer antes de eu deixar de existir? E um pouco do que nós precisamos pensar na nossa aposentadoria é isso. O que eu gostaria de fazer antes de eu deixar de existir? Porque é isso que eu penso que eu quero fazer quando eu estiver aposentado. Quando eu não tiver a obrigação de desenvolver o meu trabalho. Então a aposentadoria tem que ser algo que me leve a continuar existindo com dignidade, mesmo enquanto eu ainda estiver sobrevivendo. Nós precisamos pensar isso, porque esse é um assunto importantíssimo, a nossa sobrevivência com dignidade. Por isso o nosso tema de hoje é imprevidência ou morte. Vamos conversar um pouco sobre isso? Para tratar desse assunto tão importante que está na nossa mesa política, na nossa mesa social, eu convidei ela que é hoje uma advogada previdenciarista, mas foi até o ano passado secretária na Comissão de Previdência da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Maitê Feliciano. Doutora Maitê, que prazer recebê-la no nosso programa. Muito obrigada pelo convite, por esse espaço. É muito importante levar a população a pensar, a entender, para ela formar um senso crítico capaz de definir. É isso que eu quero para mim? Então esse programa é de extremamente importância e muito obrigada pelo convite. Um prazer tê-la conosco. E hoje, novamente conosco, esse que agora faz parte aqui também desse programa controverso, ele que é jornalista, sociólogo, pensador, escritor, alguém finalmente com ideias intelectuais nesse programa controverso, o nosso presente Renato Dias. Renato, que honra ter você aqui conosco. É um prazer voltar ao programa Controverso, Fonte da Vida TV, ao lado do jornalista, advogado, pastor Giovanni Bueno e da advogada especialista em direito previdenciário Maitê Feliciano. Eu sou Giovanni Bueno, esse é o programa Controverso e você está no lugar certo. Fique conosco e hoje nós vamos conversar esse assunto importantíssimo. Maitê, hoje discute-se a reforma previdenciária. A desculpa que se tem é que o Brasil está quebrando e a Previdência é a razão da quebra nacional. Coloca-se sobre o trabalhador novamente o peso dessa quebra brasileira. E tenta-se fazer ela fundamentalmente por PEC, por uma proposta de emenda constitucional. Por que uma proposta de emenda constitucional? A nossa Constituição, ela traz de forma bem definida a Previdência. Por que ela está na Constituição? Justamente para ela não ser modificada com o bel prazer de cada governo. Então, propôs uma emenda constitucional que a gente vai ter que ter aí um quórum bem maior para aprovação. Não é o quórum simples, nós falamos aí do absoluto, nós falamos de 331 deputados e 49 senadores. Ela tem que ser discutida em 2 vezes em cada casa para aprovar, porque ela está mudando a base de todo o sistema previdenciário brasileiro. Hoje, nós temos um tripé de contribuição. Hoje, quem contribui é o empregado, quem contribui é o governo e também quem contribui é o empregador. Eles estão mudando esse tripé, eles estão querendo mudar o nosso regime para o de capitalização. E isso
tem que ser discutido, tem que ser analisado, e mudar a Constituição é sempre delicado, porque depois não vai ter ação direta de inconstitucionalidade, está no texto, está na lei. É isso que nós temos que pensar antes de aceitar essa proposta. Renato, você acha que é uma armadilha? O presidente da República, Jair Bolsonaro, enviou ao Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional que estabelece medidas e propostas para alterar a Previdência Social no Brasil. A Constituição Federal, promulgada por Ulisses Guimarães, senhor direta já em 5 de outubro de 1988, estabelecia o conceito de seguridade social, que era assistência social, saúde, criando o Sistema Único de Saúde e o regime de previdência, a Previdência Social. O filósofo Vladimir Safater diz que desde 1988, pelo menos 3 emendas por ano foram aprovadas nos últimos 30 anos, o que seria negativo. Portanto, a Constituição, a Carta Magna Cidadã de 1988 é hoje uma colcha de retalhos. A economista Maria Lúcia Fatorelli diz que a crise de 2016, 17 e 18, provocada sobretudo pela instabilidade política e institucional, a redução brutal do PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelo Brasil, as desonerações tributárias provocaram, além disso, da crise, da recessão, da volta da inflação, 27,7 milhões de desempregados desalentados que não contribuem para a Previdência Social, 36 milhões de pessoas no mercado de trabalho informal que não contribuem para a Previdência Social, 48,5 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social que consomem menos de $1 por dia, o mínimo patamar estabelecido pela Organização das Nações Unidas, que não contribuem para a Previdência Social. Além disso, do PIB, que eles definem como um PIBinho, que influencia diretamente na arrecadação de impostos pela União, a crise evocada a partir de 2008, que desacelerou o apetite da China por commodities da América Latina, em particular do Brasil, a crise na Europa, a crise nos Estados Unidos e a redução dos investimentos do país, tudo isso formou um mix e o governo federal, hoje, sob Jair Messias Bolsonaro, quer jogar nas costas dos trabalhadores. Primeiro, a proposta de extinção do benefício da prestação continuada, em termos que cairia de um salário mínimo de R$ 998 para R$ 400 de pessoas de 60 a 69 anos de idade. Atingiria 2,9 milhões de pessoas. O aumento da idade mínima para aposentadoria entre as mulheres, que tem uma jornada tripla, às vezes fora de casa, dentro de casa, e mesmo a dos professores, e a do jornada dos trabalhadores, dos homens. Existem estados, sobretudo da região Nordeste, que a expectativa de vida média do brasileiro não atingiria o patamar exigido para a aposentadoria. Então, é de se pensar que esse tema é controverso, prejudica os trabalhadores e soma-se a isso o fato do início do desmonte do Estado provocado pelo ex-presidente da República, Michel Temer, com a destruição da herança de Getúlio Vargas, da CLT. E esse é um ponto muito preocupante, porque eles estão realmente querendo isso, eles estão querendo desmembrar o Estado, eles estão querendo que o Estado perca a característica garantista dele, a característica paternalista dele. O que eles chamam de esse Estado esquerdista, né? Eles chamam essa malha protetora, que é exatamente a razão de ser do Estado, que é um Estado que venha por sobre toda a nação. Porque se o Estado perde essa sua função de proteger os nacionais, qual é a razão de ser do Estado? Essa pergunta eu deixo para você, telespectador. Se o Estado deixa de nos proteger a todos nós, enquanto malha que nos agrega, qual é a razão de ser do Estado? Mas vamos continuar aqui o nosso desdobramento em relação ao que o Renato nos trouxe. E depois voltamos para a doutora Maitê.
Renato, então o que você está querendo colocar para nós é o seguinte: nós temos então uma Constituição de 88, na Constituição de 88 ela olha para a nação e imagina uma Constituição que proteja e forma uma malha de garantia social. Essa malha de garantia social, ela planeja uma previdência social aonde ela monta uma série de sistemas de garantia. Entre esses sistemas de garantia, ela forma o que a doutora vai explicar para nós daqui a pouco, como que forma essa previdência, que a previdência ela é um sistema tripartite, aonde o trabalhador ele traz uma parte, o empregador traz uma outra parte, o Estado uma outra parte. O Estado ele faz o apoio dele através, inclusive, das loterias, através de todo um sistema social. Daqui a pouco a doutora vai nos explicar isso novamente. No ano 2000 para cá, houve uma mudança da economia mundial, com prejuízo em todo o mundo. E com isso, o Brasil sofreu uma série de influências desse problema da economia mundial e trouxe problemas que afligiram de uma forma geral e que no Brasil agora, mais recentemente, tem sido colocado à conta para que o trabalhador pagasse. Não é isso? Essa é a tradução que eu estou tentando pegar os números que você trouxe. A verdade é o seguinte, o alto índice de sonegação, de não repasse dos recursos do capital dos empresários para a Previdência é um elemento. Segundo, a União não dá a sua contrapartida para manter esse tripé: Seguridade Social, assistência social, saúde e previdência. Além disso, a crise do modelo econômico, que gera 27,7 milhões de desempregados desalentados, 36 milhões de trabalhadores do mercado informal, 48,5 milhões na situação de pobreza extrema, alimenta a crise do sistema previdenciário, ao mesmo tempo que mantém a população sem uma rede de proteção social. E o modelo que Jair Messias Bolsonaro, presidente da República eleito em outubro de 2018, quer é o chileno. O modelo chileno foi inspirado na Escola de Economia de Chicago, nos Estados Unidos. Esse modelo, adotado em 1973 no Chile, fracassou. Tanto é que o Chile, hoje, sob Sebastião Pinheiro e mesmo também sob Michelle Bachelet, promoveu mudanças no sistema previdenciário. Para se ter noção, mais de 40% da população ganha 50%, 60% do salário mínimo como aposentadoria. Ou seja, isso não cobre as despesas de uma pessoa idosa com saúde, segurança, moradia, alimentação, vestuário, esporte e lazer. Então, é um sinal de que essa reforma, que precisa de 308 votos dos deputados federais eleitos nas urnas eletrônicas de outubro de 2018, precisa ser parada. E só pode ser parada após um amplo debate e a mobilização social para impedir que se destrua o patrimônio nacional e o mínimo de rede de proteção social existente no país. Doutora, esse ponto que o jornalista Renato Dias está colocando, de que tem uma conta que não fecha, e essa conta é em razão da sonegação dos grandes devedores. A senhora, como advogada... E da contrapartida da União, do contrapartida da Orçamento Geral da União, a senhora, como advogada social. Previdenciarista, a senhora tem algum comentário a fazer? Olha, essa conta ela existe, ela é alta. Quem está devendo são empresas grandes. Nós temos aí o Banco Bradesco como devedor, nós temos a Caixa Econômica como devedor. Eu te pergunto... Que são gestores do sistema. Que são gestores do sistema. Gestor do sistema. Hoje, a aposentadoria, a maioria dos aposentados recebe pelo Bradesco. Como que eles deixam chegar ao ponto de um banco que tem lucros gastronômicos? O Itaú é um outro exemplo, dever à Previdência. E por que ele está tirando do trabalhador? Ele está tirando o mínimo. Voltando ao exemplo do Chile, você sabia que o índice aumentou muito de suicídios entre os idosos? De mendicância, inclusive, também. Por quê? Porque eles não têm um mínimo. E esse mínimo que é garantido pela nossa Constituição está sendo tirado. Detalhe, nós estamos falando de bancos, mas vamos falar também das grandes redes. A senhora estava me falando, antes de nós estarmos aqui, gravando, a doutora Maitê estava conversando, o Renato, de que as grandes redes de televisão
que tem fomentado, inclusive essa propaganda insidiosa da Previdência, são também os grandes devedores da Previdência. Então nós temos um grande laço de propaganda em razão desse projeto de Previdência que tem sido propagado por quem tem grande interesse. O Giovanni Bueno, Maitê Feliciano, duas questões que eu queria colocar na mesa virtual do debate. Primeiro, o regime de capitalização adotado no Chile, fundado na escola de Chicago, dos Chicago Boys, a partir de 11 de setembro de 73, com a queda de Salvador Allende por Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, por exemplo, ele morreu com uma imagem de austeridade e se descobriu há pouco tempo que ele tinha uma fortuna escondida nos paraísos fiscais de 21 milhões de dólares, que foi confiscada da família. Ou seja, e passa-se uma imagem de austeridade, mas na verdade os recursos públicos se esvaem para bolsos e ralos privados. Essa é a primeira questão. Segunda questão, o modelo já está sendo descartado no Chile. Terceiro, quem lucraria com o regime de capitalização? O sistema financeiro, que é a fração hegemônica do capital. Ou seja, está tudo focado para beneficiar o sistema financeiro, essa reforma da Previdência apresentada pelo superministro da Economia, Paulo Guedes, que é um homem do mercado. Doutora, Exatamente. Eu concordo, também tenho esse mesmo viés, tanto que essa reforma ela tem mais o viés tributário do que assistencial. A gente tem uma previdência que ela não está sendo discutida, a gente está discutindo alíquota, está discutindo economia, a gente está discutindo déficit. A todo momento o governo faz uma propaganda, em vez dele falar que a população está melhor assistida, não. Ele fala que ele vai reduzir as despesas. Então, qual que é essa reforma? Doutora Maitê, por que a senhora alega que nós temos hoje uma discussão que é mais tributária do que previdencial? Aonde que a senhora percebe esse caráter tributário, sendo que numa PEC nós temos um texto que ele será inserido no contexto constitucional e numa Constituição nós não temos ali muitos elementos tributários. Eu vou dar um exemplo, qualquer coisa se eu estiver errada pode me corrigir. É a primeira vez que o jornalista sempre faz isso. Não, é a primeira vez que o texto constitucional traz números. Ele traz, por exemplo, a contribuição mínima anual de R$600 para o trabalhar rural. O que é um absurdo, porque números são variáveis. E né? esses números normalmente é por lei complementar, por lei ordinária. O que ele teria que trazer para garantir a estabilidade, ele não traz. Isso aí já traz um dirigismo, né? Já é uma coisa controlada. Já é um gatilho. Já é um gatilho. Ele traz gatilhos para aumentar a idade, por lei complementar. Ele traz gatilhos para você aumentar benefícios, minorar benefícios, criar benefícios por lei complementar. Na verdade, essa PEC ela vem como uma carta branca, que se nós assinarmos, futuros governos vão poder mitigar da forma que eles quiserem. Essa questão do gatilho nós vamos falar daqui a pouco. Vamos manter sobre a questão tributária. Então, esses índices eles estão sendo colocados na PEC. No texto de lei. Outro índice que está sendo colocado é 1/4 do salário mínimo para provar a hipossuficiência da pessoa que tem o LOAS, o benefício de prestação continuada. Também está definido na lei 1/4 do salário mínimo. Isso também nunca trouxe, a Constituição nunca traz esses números. O valor patrimonial, agora para você receber o LOAS, o benefício de prestação continuada, você tem que ter. Ele é para o deficiente, que está garantido ainda o salário mínimo. Ele é para o idoso, que é com 65 anos, atualmente é um salário. Ele está vindo trazendo no seu texto R$400 a partir dos 60 anos e com 70 anos um salário mínimo. E ele está trazendo um limite patrimonial de 98 mil. Então, se você tiver uma casa que vale mais que 98 mil, você pode estar passando fome, mas você não vai ter direito ao benefício. Então, o texto constitucional está trazendo esses números. É a primeira vez. O texto constitucional não é assim. Ele não traz esses detalhes. Por isso que a gente percebe o viés tributário. Ele está preocupado com a economia, ele não está preocupado com a população. E é exatamente para continuar discutindo essa retirada da Constituição brasileira do assunto Previdência, que eu gostaria de convidar você a permanecer conosco no programa Controverso. Meu nome é Giovanni Bueno e você está no lugar certo, programa Controverso. Hoje, com a doutora Maitê Feliciano, com Renato Dias. Fique conosco.
Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Voltamos, programa controverso. Hoje falamos sobre Previdência, a reforma previdenciária que está na mesa de todos nós. Hoje com a doutora Maitê Feliciano, advogada previdenciarista, e o jornalista Renato Dias. Doutora, fechamos o bloco anterior conversando exatamente sobre essa reforma previdenciária que está sendo feito a partir da proposta de emenda constitucional. Mas uma proposta de emenda constitucional que, na verdade, está tirando a Previdência de dentro da Constituição. A senhora poderia explicar um pouco para o nosso, tanto o nosso telespectador quanto aquele que nos acompanha pelas redes sociais, como é que funciona isso, uma proposta constitucional que, na verdade, retira da Constituição? É o seguinte, nós estamos passando por um momento político muito importante. Nós estamos falando aí da desconstitucionalização da Previdência. Se ela está na Constituição é porque ela não pode ser tão mutável. E aí, o que nos preocupa? Você está lendo ali o texto da reforma, você vê em vários momentos, ele deixa aberto para vir uma lei complementar, uma lei ordinária e informar determinados requisitos. Então, isso é preocupante. E digo mais, essa questão de gatilhos escondidos no texto. Vou te dar um exemplo. Nós estamos falando muito aí de idade, de tempo de contribuição, só que lá no texto da lei fala que pode ser majorado por lei complementar, vinculado à expectativa de vida do brasileiro. A expectativa de vida do brasileiro é diferente. Se você for comparar uma pessoa do Sul com uma pessoa do Nordeste, a expectativa de vida é outra. Do Sul é muito maior, o pessoal do Nordeste é muito mais sofrido. Então tem esses gatilhos que ainda pode piorar. Renato, fala um pouco desses gatilhos escondidos nessas propostas e aí eu queria que você... Os gatilhos, na verdade, são as claras. Não tem nada escondido. O projeto de reforma de Jair Bolsonaro prevê que com o aumento da expectativa média de vida do brasileiro, que é diversificada de acordo com a região norte, nordeste e uma parte do centro-oeste, a expectativa de vida é mais baixa em relação ao sul, e ao sul e ao sudeste do Brasil. Agora, se a pessoa se aposentaria com 65 anos e a expectativa média de vida aumentou, ela vai ter um tempo maior ainda para ter direito a 100% da aposentadoria. Mas é preciso lembrar que é preciso colocar também, e é necessário colocar em pauta, a taxação das grandes fortunas, os lucros dos bancos, que são os mais interessados no processo de capitalização da Previdência. Os que entraram no mercado dos consignados. Vocês se recordam? Quando teve uma febre de oferta de Sim. créditos, aí o sistema financeiro entrou e virou um gigante para obter e conceder a juros estratosféricos recursos consignados, vinculados ao salário dos aposentados, dos servidores públicos. Então, o apetite do sistema financeiro e é voraz. E ele está por trás do financiamento das campanhas eleitorais, das eleições desde 1989. Basta analisar os recursos e as prestações de contas no Tribunal Superior Eleitoral. Agora vamos lá analisar algumas questões que estão, me parece, pairando por sobre esse assunto aqui. Nós temos, parece-me que toda uma construção que na verdade visa uma coisa só. É a desaposentação do trabalhador. A não aposentação do aposentador. E mais do que isso, Giovanni, a não aposentação o do conceito trabalhador. da Constituição de 1988 estabelecia a noção de seguridade social, que era assistência social
Previdência Social e Saúde Pública, Isso. com a universalização do Sistema Único de Saúde. Comenta-se da possibilidade de privatização do SUS ao modelo americano. A assistência social está sendo rompida com a fratura do benefício de prestação continuada, a atenção especial ao trabalhador rural e a previdência social com benefício da aposentadoria, a cassação ou suspensão da pensão por morte para o cônjuge. Tudo isso significa que o final de vida dos trabalhadores, depois de longa atividade laboral no mercado de trabalho no Brasil, será penosa. Mas é esse ponto que eu quero chegar. Não é desaposentação, porque agora, juridicamente, surgiu a desaposentação, né? O cidadão aposenta com um fator menor, depois ele desaposenta para poder pegar um índice maior. Mas, na verdade, os tribunais superiores também já foram. Já falam. É a não aposentação. O projeto, na verdade, é que ele não se aposente. E aí, então, vem, primeiro, gatilho de prazo, de tempo, não é isso? Ele vai precisar de um determinado tempo, mas se por acaso a expectativa de vida aumenta, esse gatilho dispara, ele vai precisar de um tempo maior. Número 1. Número 2. Ele só aposenta com 85%, hoje é com 82% do valor. Hoje não é isso? é isso. Como funciona hoje? Você vai se aposentar, você começa com 70% do seu salário de contribuição, mais 1% por cada ano contribuído. Uma aposentadoria por idade, ela tem aí no mínimo 15 anos. Então você já começaria ganhando 85% do seu salário de contribuição. Agora não. Vai Agora a ser gente está 60%. falando de 60%. Você está trabalhando mais, você está trabalhando 20 anos. Na lei atual, o mínimo é 15. E aí o que exceder, você vai ganhar 2% a cada ano que excede. Você vai precisar de 40 anos. Para pegar o integral. Pra Então pegar a gente está integral. pegando esse mesmo senhor, ele vai ter que trabalhar por 20 anos para ganhar 60% do seu salário de contribuição. E vai precisar de 40 anos para pegar 100%. Você vai pegar 100%. Ou seja, Inclusive, na regra de transição, Hã? a regra de transição, por exemplo, se a pessoa tem 32 anos de contribuição, ela vai ter que necessariamente atingir os 40 de contribuição na regra. Para garantir o integral, sim. Não, e é mais interessante essa pergunta, porque com 32 anos de contribuição, em determinados casos ela não cai na regra de transição. Se ela for, por exemplo, um trabalhador, uma mulher com 51 anos, ela vai cair na regra geral, porque ela não está inclusa em nenhuma das 3 regras de transição existentes. e essa é uma... Também, é uma proposta E mais quais severa são do que essas ela tem. as 3 regras, Olha, nós Maite temos... Feliciano? Nós temos 3 regras de transição. As 3 regras de transição, elas são consideradas regras injustas. A gente está falando meio de uma transição de 12 anos, na proposta do termo era de 20 anos, e ela traz o seguinte. Primeira regra, a pessoa, o trabalhador que falta apenas 2 anos para se aposentar. Então a gente está falando aí de um senhor com 33 anos. Então ele faltaria 2 anos... De contribuição. Isso, de tempo de contribuição. Falta 2 anos para atingir os 35. Então ele tem que pagar um pedágio de 50% do que está faltando. Então, em vez de ser 2 anos, ele vai trabalhar por 3 anos. Só que essa regra ela vai incidir o fator previdenciário, que vai diminuir a aposentadoria dele. Nós temos uma segunda regra, que é a regra de pontos. Atualmente, essa regra começou com 85,95, hoje ela já está 86,96. O que é isso? É a soma do tempo de contribuição com a soma da idade, você tem que atingir esses pontos. Pela essa outra regra de transição, esse ponto vai aumentar 1 ponto a cada ano, de forma que a mulher vai ter que ter ao final 100 pontos para se aposentar e o homem 105. A gente vai conseguir isso em 2033. Vamos aposentar com essa regra, garante a integralidade dos salários. Certo? E nós temos aí uma terceira regra. Essa terceira regra soma-se 6 meses na idade e no tempo de contribuição, até também atingir o parâmetro da lei geral, que vai ser mulher com 62 anos, homem com 65 e no mínimo 20 anos de contribuição. Então nós temos essas 3 regras. Vamos colocar aí uma senhora de 51 anos, um senhor de 57 anos. Ele não cai em nenhuma dessas 3 regras. Ele já cai na regra geral. Então a gente está falando aí de aumentar o lapso temporal. Então o que nós temos, Renato Dias? Só uma pergunta, Giovanni Bueno e Maite Feliciano. Qual a opinião de vocês em relação, já incluindo o servidor público? O servidor público que possui altos salários no executivo, no legislativo e no judiciário. O caso de um desembargador, de um juiz de direito, de um promotor de justiça, de um procurador, que já vimos vencimentos veiculados nas redes sociais, que já chega entre os penduricalhos a 200 mil.
Quem paga o pato? Quem irá pagar essa conta? O pequeno trabalhador, ué. Esse trabalhador que fica excluído. Nós já estamos pagando essa Nós já conta. estamos pagando. A grande E questão... é justo alguém ganhar 400 e outro 200 mil? Não, e R$400. É. E a grande questão é, nós temos hoje uma proposta que os nossos representantes, o nosso presidente da República, os nossos senadores, porque é nosso, Bolsonaro é meu presidente, seu presidente, os senadores da República são meus senadores, são seus senadores, são os nossos deputados federais, são eles que estão lá, são os nossos representantes. Eles não são de um grupo específico da nação. Eles não são de um segmento específico da nação. Eles são de todos os brasileiros, porque a nação não é de um segmento específico. Nós não vivemos em guetos ideológicos. Nós somos de um único corpo, porque toda a riqueza da nação pertence a todos os brasileiros. Então, nós precisamos entender que todas essas decisões abarcam sobre todos nós. E nós precisamos entender que essas decisões vão tangir ao futuro de todos nós. Por isso que eu disse no início da abertura desse programa sobre o nosso processo de envelhecimento e de que essas decisões, elas têm um pouco a ver do que vai acontecer de hoje até o fim da nossa morte, até o fim do nosso processo, do que nós queremos fazer até o fim dos nossos dias. É esse processo que nós estamos conversando hoje. Presta bem atenção. Algumas pessoas estarão excluídas do processo de transição. Nunca houve um processo de discussão previdenciária aonde, no processo de transição, houvesse uma exclusão. Em todas as discussões, pelo menos que eu acompanhei, a transição ela sempre foi inclusivista. Ela sempre tentou olhar para todos os brasileiros de uma forma igualitária. Nós precisamos, sim, queridos, prestar atenção, porque isso não importa a sua idade. Se você nasceu no Brasil hoje, ou se você nasceu nos últimos 100 anos, você está inserido nesse contexto. Giovanni Bueno, Maitê Feliciano, uma provocação, na verdade duas. Maitê Proença, filha de militar, recebe uma pensão milionária amparada pela lei. Segunda, como ficam os super salários do poder público, executivo, legislativo, judiciário, cortes de contas? Bem, inicialmente eles traz aí até um teor, vamos dizer, interessante, porque tem agora a alíquota progressiva, certo? O que é isso? Está começando em 7,5% com o salário mínimo, ela vai ser escalonada até 16,75%, isso para salários acima de 33 mil. Então tem aí um certo viés que está trazendo pelo menos essas pessoas que ganham mais, pagar mais do que a pessoa que ganha só um salário mínimo. Em contrapartida, as Forças Armadas não estão inclusas. Você se refere aí, nesse caso, ao caso da Maitê Proença? Exatamente. As Forças Armadas não estão inclusas. A pensão que ela recebe vai continuar. E não só dela, de outras pessoas que se enquadram naqueles requisitos. Não é uma proposta boa, segundo o governo? Não é para todo mundo? Então por que as Forças Armadas não estão inclusas? Eles falaram que iria apresentar uma proposta incluindo em 30 dias. Esse caso da Maitê Proença é imoral, não? Com certeza. Com certeza. Vamos comparar ela com o trabalhador, vamos comparar ela com uma viúva. Por que ela tem mais direitos? Então teria que ter sim essa inclusão. Por que as Forças Armadas não estão no plano? E por que esse projeto de reforma da Previdência é tão assimétrico, desigual, trata pessoas iguais que deveriam ser iguais perante a Constituição de forma desigual? Porque ela tem um viés mais político e tributário do que assistencial. Ao meu ver, ela então ela viola a Constituição de 88. Ela viola. E outra, trago mais, ela fala do retrocesso. O que é isso? Direitos que já são garantidos, eles estão perdendo a valia. E é contra o princípio da própria Constituição de 88, que é vedado o retrocesso de benefício. E nós estamos diante de um retrocesso. Mas aonde que... Maitê, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quando você fala de retrocesso, o retrocesso ele está na retirada da malha social? Ele está em vários momentos. Ele está na retirada da malha social, ele está na retirada de benefícios, ele está em colocar um sistema de capitalização que não está sendo definido. Lá fala desse sistema, mas lá traz as regras. Quem ganharia, na sua avaliação, fazendo uma prospectiva,
com esse sistema de capitalização? Você mesmo já falou, doutor. Eu? Sim, os grandes bancos, que infelizmente é ele que manda no nosso país. Quem fatura os maiores lucros no Brasil na economia hoje? Setor primário, secundário ou terciário? Na semana passada, Renato, Serviços bancários, os bancos. Renato, aí agora eu te pergunto. Simples. Infelizmente o Brasil é dos banqueiros. Renato, na semana passada, nós tivemos aqui uma conversa que me deixou a semana inteira meditando. Até onde esse projeto ele realmente interessa a todos os setores do grupo que hoje está no poder. Entende? Até onde esse projeto ele interessa a todo o grupo que se encontra no poder. Até onde ele é estratégico a todo o grupo que está no poder. Se todas aquelas pessoas que hoje se encontram no poder da estrutura brasileira, se ele realmente é um projeto, ele é um projeto nacional ou se ele é um projeto de algum pequeno segmento. Porque ele me lembra muito, e eu conversei isso com a Maitê, desde que Fernando Henrique Cardoso trouxe o Henrique Meirelles, passando pelo governo também do Lula, havia críticas enormes à participação do Henrique Meirelles ainda no governo Lula, no governo Dilma, sobre essas mesmas construções semelhantes, apesar de toda a discussão que havia dentro do governo Lula, em relação à presença do Henrique Meirelles e a certas construções que o Henrique Meirelles trazia. Na sua concepção, qual é a grande diferença da presença do Henrique Meirelles e do atual ministro da Economia? O ministro da Economia, Paulo Guedes, é um herdeiro da Escola de Chicago. A Escola de Chicago, ela própria já mudou os seus paradigmas. Ela, depois da crise de 2008, a quebra do Lehman Brothers, da General Motors, da indústria automobilística dos Estados Unidos, que se espraiou pela América Latina e do Norte, pela Europa, pela Ásia, a crise cíclica do capitalismo, ela demonstrou que o Estado tem papel, sim, na regulação e também no fomento à economia. Esses são conceitos atuais da Escola de Chicago. O Paulo Guedes, superministro da Economia, um homem de mercado, já investigado por supostas irregularidades em operações financeiras, ele importou ideias que teriam sido superadas. Uma delas é do modelo de capitalização privada da Previdência Social e violando o que estabelece a Carta Magna de 1988 do conceito de Seguridade Social, Previdência Social, Assistência Social e Saúde Pública. Ou seja, é um viés ultraliberal de defesa do Estado mínimo, de desmonte do Estado nacional, de desnacionalização da economia, de venda de ativos do Estado a preço de banana, uma privataria que serviria apenas a frações hegemônicas do capital. E a fração hegemônica do capital hoje é o sistema financeiro. O que ajuda muito o interesse do mercado especulativo internacional, Sim. do bancário internacional. Sim. Não é o mesmo viés que Meirelles também representava? É o mesmo modelo que Henrique Meirelles expressa, traduz, e só que com nuances mais retrógradas. Por exemplo, a inspiração no modelo chileno de capitalização. Que é um modelo já falido. Aí eu te pergunto, se você já teve uma experiência num país, você já viu que não funcionou, por que eu estou trazendo isso para o meu? Não tem fundamento. Queridos, nós estamos terminando esse bloco agora e no próximo bloco nós vamos tentar discutir algumas alternativas. Nós estamos aqui, eu sou Giovanni Bueno, doutora Maitê Feliciano, jornalista Renato Dias e você está no lugar certo. Fique conosco. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes.
Bem-vindo ao último bloco do nosso programa de hoje, um especial sobre reforma previdenciária. Nosso jornalista Renato Dias e conosco, nossa convidada especial, doutora Maitê Feliciano, advogada previdenciarista. Doutora Maitê, a senhora ficou de fazer uma complementação sobre a questão de gatilhos e a preocupação da retirada do assunto previdência que, na verdade, a reforma constitucional estaria retirando o assunto previdência da Constituição. Como seria? Olha, eu quero chamar a atenção para os gatilhos que estão ali como lei complementar. Por exemplo, a lei complementar pode mitigar benefícios, ela vai poder diminuir o quadro de dependentes, ela vai poder aumentar alíquotas de contribuição, ela vai poder criar um outro sistema previdenciário. Então ali é uma carta branca. Essa PEC, ela é transitória. O que é permanente vai vir por lei complementar. Qual que é a segurança jurídica que tem nisso? Doutor, então espera só um instante, por favor, para o nosso telespectador, o internauta, entender. Então, aquilo que está sendo votado, ele tira praticamente o assunto previdência do âmbito da Constituição, ele transforma esse assunto de forma transitória e o que nós vamos no futuro tratar sobre previdência vai ser tudo em leis avulsas. Exatamente. Ou seja, quando for discutir no futuro previdência, eu não vou precisar desse cuidado todo. Não, e aí é onde que está o perigo. A gente não vai mais falar de uma política de Estado, a gente vai falar de uma política de governo. Um governo pode mudar e trazer um outro viés, o outro governo pode mudar e querer majorar a alíquota. Isso vai poder acontecer. Qual o risco que o brasileiro terá com uma situação como esta, Renato Dias? O risco é alto, grave, e a sociedade civil deve se mobilizar para acompanhar e exigir não só mudanças pontuais na reforma apresentada por Jair Bolsonaro, mas a sua posição por um plebiscito. A reforma da Previdência Social deveria ser submetida a um plebiscito. Primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso exigir a suspensão do pagamento da dívida pública, que o bolo orçamentário da União seja injetado no conceito de seguridade social, que inclui previdência social, assistência social e sistema único de saúde, as políticas públicas de saúde, com a rede de proteção social, o welfare state presente na Europa e na América do Norte. Welfare state é o estado de bem-estar social. Terceiro, os direitos conquistados pelos trabalhadores na Constituição de 88, herdeiros de 1943, presentes na CLT e também na Constituição e na Carta Magna promulgada por Ulisses Guimarães, devem ser ampliados para que sejam incluídos os 27,7 milhões de desempregados desalentados, 36 milhões de pessoas no mercado de trabalho informal, que incluem adultos, idosos e crianças, além disso os 48,5 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Quarto, uma ideia que tem sido discutida por economistas no mundo globalizado é de o estabelecimento de uma renda mínima universal, que permita que a pessoa consiga se reproduzir materialmente, simbolicamente, independente de qualquer mudança ministerial ou de governo. Seria uma política de Estado a adoção de um valor, de uma renda mínima universal para cada um dos 208 milhões de habitantes do Brasil. Doutora, defina a diferença entre política para o nosso telespectador e o nosso internauta que nos acompanha. Faça essa diferenciação. O que é uma política de Estado, o que é uma política de governo? E o porquê que uma política de Estado deve estar na Constituição e uma política de governo pode ser por leis simples, leis ordinárias. Política de Estado que nós estamos definindo aqui é, por exemplo, a Previdência.
esse tripé, previdência, assistência e saúde, ela é uma política de Estado porque ela está na Constituição. Como que a Ela é nação brasileira cuida do imutável. seu povo. Exatamente. Isso não muda. Agora- O Brasil cuida sim do seu povo. Agora, uma política de governo é uma política que pode mudar de acordo com aquele governante, de acordo com o que humor ele do defende. governante. Collor de Mello cuida assim, Fernando Henrique Cardoso cuida assado, Sarney cuida dessa forma, Bolsonaro dessa forma, Lula cuida assim, ou seja, esse é o meu plano de trabalho. Então eu faço uma lei assim, assim, assado. por Posso exemplo, fazer até por decreto, mas gerar- medida provisória. Que também, É constitucionalmente falando, é questionável, questionável. porque não pode mais no Brasil, isso virou, infelizmente, comum. E o exemplo disso é majorar. Você imagina um governo falar que está numa crise e majorar os aposentados o valor das contribuições para ele se aposentar? Você está dando muito poder para quem, infelizmente, historicamente, não deve ter. A Constituição ela tem que ser guardada, porque se está lá, tem um motivo. E o outro limitador que traz nessa PEC que a gente tem que falar é o limitador do próprio judiciário. O artigo 195, parágrafo 5º, ele é muito claro. Ele fala que o juiz não pode majorar, ele não pode igualar, ele não pode estender benefícios. Doutora, a proposta da PEC está limitando um dos da República? Sim. Como isso? Olha, o juiz, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a lei e aplicar o caso concreto. Sim. Ele tem que adequar, correto? O Isso. texto de lei, ele vem falando justamente que ele não pode fazer isso. Ele está limitando. Vou te dar um exemplo prático que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Os 25%, que é um adicional que a aposentadoria por invalidez, é vinculada à aposentadoria por invalidez, quando a pessoa ela precisa de um cuidador, de um terceiro, ele foi estendido pelo judiciário para todas as outras aposentadorias. Por quê? Pelo princípio da isonomia. Somos todos iguais, todos contribuímos. Então, recentemente, foi estendido a qualquer aposentadoria, quando o aposentado precisa desse cuidador, esses 25%. Com o texto como está, não vai ter. Renato Dias, você consegue imaginar uma PEC dessa aprovada nos Estados Unidos da América? Acredito. Porque, limitando a Suprema Corte? A limitação da Suprema Corte, não. Mas a retirada de direitos, sim. Porque esse modelo de redução do Estado, de diminuição de direitos, é inspirado no neoliberalismo, que foi inaugurado em 79 por Margaret Thatcher no Reino Unido e por Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então, a matriz ideológica é desses dois países. Agora, o Brasil, um país com desigualdades econômicas abissais, não pode aceitar, tolerar um projeto de reforma social e da Previdência dessa natureza. Nós temos 5 minutos para complementar aqui o nosso raciocínio. E eu gostaria de perguntar para vocês algumas soluções. Vou começar com a nossa convidada, doutora Maitê. O que você tem visto de organização, de ideias? Quem é que tem se movido? Você foi secretária, você já é advogada previdenciarista há mais de 10 anos, né? Nós conversamos bastante sobre isso. Brilhante advogada e já tem dado várias entrevistas. Você foi secretária da Comissão Previdenciarista da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no estado de Goiás. É palestrante sobre esse assunto e tem ido a diversos fóruns de debate. E o que você pode nos trazer sobre a forma como a advocacia e os fóruns têm se organizado e têm proposto tratar esse assunto? O único caminho que está tendo é esse dos economistas? Olha, estão estudando fazer uma outra proposta para ser apresentada, uma proposta alternativa. Nós temos aí a OAB, que na outra PEC também fez um trabalho de conscientização e de mudança, alteração de pontos. Nós temos aí o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, nós temos aí o IEPREV, que também é um Qual? outro... IEPREV. IEPREV. Isso, que também é um outro instituto a nível nacional, que estão se mobilizando, estão fazendo aí, por exemplo, aos domingos nós estamos estudando o texto, para a gente desvendar esses gatilhos, essas entrelinhas, e para nós esclarecermos a população.
Eu acho que o papel de Tem esclarecer... aquela associação de fiscais da Nós temos a Anfip. Anfip. A Anfip era os antigos auditores da Previdência Social. Ela também traz números verídicos, inclusive o déficit que é tão falado, tão alegado. Ela questiona e ela demonstra que o cálculo que está sendo apresentado para a população é um cálculo equivocado. E estão se mobilizando. E eu acredito que a conscientização de você que está nos escutando é o ponto principal. O poder não é do povo? Então vamos usá-lo. Não vamos deixar aprovar. Eu sou a favor de sim, lá para o Senado, as categorias que estão sendo prejudicadas, não só elas, todos nós. Porque senão vai passar. E vai passar com a nossa autorização, porque a omissão é uma autorização. Então acho que tem que ter essa mobilização e eu estou vendo sim que esses setores estão começando a se mobilizar. Maitê Feliciano, Giovanni Bueno, vocês dois emitiriam um cheque em branco para os deputados federais 503 e os senadores da República 81 aprovarem a reforma da Previdência? Nem para o meu pai. Jamais. Renato, o que você tem visto, o que você tem lido? Eu perguntei para você quando convidei para a gente fazer esse programa de hoje, né? Perguntei para você, tá atualizado? Você falou, tô desde o primeiro dia, né? O que você tem visto de solução para esse problema dos movimentos sociais? O que você tem, o que você imagina como proposta? Os movimentos sociais no Brasil, MTST, MST, CUT, CTB, UNE, UBS, os partidos políticos que se encontram na órbita da oposição, PT, PSOL, PCdoB, PSB, PCO, PSTU, PCB, PCR, Unidade pelo Socialismo, e não incluo o PDT, porque o PDT tem uma postura hoje de proximidade com o Jair Bolsonaro, apesar da verborragia doutrinária de Ciro Gomes, ex-ministro da Fazenda, eles apresentam uma postura, primeiro, de tentar bloquear a tramitação do projeto de reforma da Previdência no Congresso Nacional. Renato, mas e proposta? Você vê alguma coisa? Você tem visto alguma proposta? Por exemplo, a doutora está nos trazendo que o meio jurídico e as associações de fiscais estão se reunindo. Mas os grupos sociais, os pesquisadores dos grupos sociais estão se reunindo para alguma proposta específica? Estão se reunindo, montam uma estratégia defensiva, que o momento... Mas é mais ideológica ou ela é racional? Mais racional e o seguinte, defensiva. Mas ideológica. É porque a contrapartida, a iniciativa, na verdade, é do Poder Executivo. E ele tem ampla maioria no Legislativo. E tem anuência de setores do Judiciário. Então, a correlação de forças é desigual. Então, a estratégia dos movimentos sociais urbanos e rurais é defensiva e de tentar impedir a destruição de direitos que prejudica a atual e as próximas gerações. A senhora tem alguma rede social onde as pessoas podem acessá-la, estudar suas ideias, um Facebook, Instagram, alguma rede? Sim, eu tenho o Instagram, elas podem procurar pelo meu nome, Maitê.Feliciano e Advogados. Lá eu estou tentando buscar sempre colocar tanto pontos esclarecendo o texto, quanto tentar chamar para uma conscientização. Eu acredito que nós precisamos de uma reforma. Mas uma reforma que não exclua benefícios, que não exclua o trabalhador. Uma reforma onde o tema principal seja a pessoa humana e não só o viés econômico. Isso nós temos que pensar qual que é o país que você quer para o seu futuro. Como que você quer garantir a sua velhice? Nós temos que pensar, nós temos que analisar e principalmente nós temos que nos movimentar. Eu quero deixar aqui esse recado. Não aceite todas as informações, leia, procure, se informe, porque só assim nós vamos conseguir mudar essa linha que está aí na Previdência. E nós temos que mudar. Jornalista Renato Dias. Meu programa durante muito tempo foi muito elogiado. E muito elogiado pelo caráter inteligente, culto e sábio. Eu fiquei com tanta vergonha que resolvi trazer alguém inteligente, culto e sábio para justificar o programa. E acho que acertei. Prazer ter você aqui comigo, viu, Renato? Prazer mais uma vez estar aqui no Controverso, ao lado de duas pessoas inteligentes, Maitê Feliciano,
bela, cult, chique, radical, e Giovanni Bueno, jornalista, advogado, pastor, uma pessoa ponderada que aborda os temas e formula posições críticas. Seu raciocínio em relação ao tema de hoje? Negativo. A reforma da Previdência prejudica a maioria da população. Lamentável que não seja submetida a um plebiscito. Foi um prazer estar com você. Nossas opiniões são essas. Você precisa debater sobre esse assunto porque ele importa para a sua vida. Durante todo o programa de hoje, você viu aí os nossos caminhos de rede social. Venha conversar conosco sobre esses assuntos. Semana que vem eu te espero aqui. Forte abraço.